Pai Celestial. Querido Deus, na verdade, o Senhor foi quem nos quis e nos amou antes mesmo de nós conhecermos o Senhor. Pai querido, nós agradecemos. Que o Teu Santo Espírito encontre o nosso coração preparado, receptivo. Senhor, buscamos a iluminação do entendimento, a compreensão, Senhor. Senhor nosso Deus, quanta gente boa se atrapalha, meu Pai, e vive em cima de versículos, e repete, e nada muda e nada de bom acontece. Podemos lembrar do centurião de Cafarnaum que só pediu uma palavra para o Senhor. Uma palavra. Senhor, ensina-nos. Vem iluminar o entendimento. Vem, Senhor. E vem tomar a frente da batalha de cada um. Por quê? É impossível viver neste mundo e não enfrentar lutas. Mas com o Senhor, Pai. Como Jesus, como a palavra do Senhor diz, em todas as coisas, todas, o Senhor faz um povo mais que vencedor. Somos mais que vencedores porque o Senhor nos amou. Seja assim, Pai. Senhor, ilumina os olhos do entendimento do Teu povo, para que cada um se levante espiritualmente, para que vença, Senhor, a sua batalha e glorifique o Teu nome. O Senhor quer filhos abençoados. O Senhor preparou tudo, todas as coisas. Nosso Deus, agradecemos. Pai, ensina. E de todo o coração, desde já, muito obrigada. Agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo que o Senhor faz no nosso dia a dia e pelo que o Senhor tem preparado. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Por que tanta gente boa, irmãos? Que é sincera, que é séria, não leva a termo os mandamentos, até conselhos e orientações de Jesus. Vamos lá. Jesus fala sobre a oração. Uma coisa que ele fala que nenhum cristão pode deixar de tomar ciência, de conhecer e de colocar em prática. É o dever de orar sempre. Esse sempre é sempre mesmo. Há batalhas, irmãos. Há batalhas. Há guerras que duram que só misericórdia. As guerras do cristão são espirituais. Como tudo no mundo é espiritual, tudo. Satanás, ele odeia o ser humano, ele está sempre tentando destruir o ser humano. Ou tentando usar o ser humano. E como se vence a guerra contra Satanás? Com a palavra. Mas é a palavra que nos manda orar. Há situações, irmãos, há batalhas que duram, se estendem, se arrastam, problemas que nunca se resolvem por falta de oração. Do cristão tomar uma posição séria e usar a palavra, aplicar a palavra de Deus e usá-la como arma na oração. Mas a oração insistente, ela vai limpar o caminho, ela vai derrotar demônios, ela vai quebrar cadeias, vai abrir portas. Há pessoas que não têm comunhão nenhuma com o Espírito Santo, irmãos. Muitos cristãos hoje estão assim, como que técnicos na palavra, recitações de versículos. E recita versículo, e é impressionante, nem o que recitam acontece. Por quê? O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer que a letra mata. O que significa isso? Sem o entendimento, a pessoa se torna religiosa e o poder de Deus não opera. Então vamos lá? O dever de orar sempre. Lucas 18. Lucas
capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ponto. Nunca desanimar de orar, nunca deixar de orar, nunca, literalmente enfraquecer na oração. A oração é um poder extraordinário, irmãos. Veja, poder falar com Deus, o Criador deste imenso universo. E usar até o poder que desce para tomar posições espirituais. Às vezes é no meio de uma oração que o próprio Espírito de Deus nos inspira para fazermos uma determinação ou uma tomada de posição, até derrotando o próprio diabo ali no meio da oração, pela unção do Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos hoje estão aqui, assim, meio que, como que técnicos na vida espiritual. E acabam caindo na religiosidade, que não muda nada, não acontece nada. É um esfriamento de território, onde o poder de Deus, do Espírito de Deus, não pode operar, porque falta essa comunhão. Então, Jesus falou sobre o dever de orar sempre. Lucas está relatando isso. E nunca desfalecer. Aí ele entra, Jesus, ele usou uma parábola, criou uma parábola para trazer essa realidade para nós. Falando de um juiz, e aí começa aqui no versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. Dá uma paradinha. Você observa no versículo 2 que Jesus está apresentando o mau caráter desse juiz. O juiz, ele não tinha nenhum respeito, nem por Deus, nem pelo ser humano. Nem a Deus temia, ele não tinha respeito por Deus. Era aquele tipo de pessoa, o tipo de pessoa que, como a gente sabe que existe, infelizmente, existem muitos, não poucos, lamentavelmente, que até blasfemam, falam coisas horrendas a respeito de Deus, falam absurdos. Então ele não tinha temor nenhum a Deus, ele não tinha respeito nenhum, e não respeitava nenhum ser humano. Ou seja, ele se achava o todo-poderoso, o poder estava nas suas mãos, o poder de decisão daquela comarca, de toda aquela cidade, estava nas mãos dele, estava como juiz. Então Jesus está usando essa parábola para falar do próprio Deus. Mas que é isso? Jesus está usando uma parábola, um sentido figurado, para trazer uma realidade. Então, a bênção não chega, depende de alguma coisa, depende de alguém, não tem solução, não tem saída. Quem vai dar saída para uma situação dessa? Só se houvesse uma mudança de juiz. Mas Jesus vai provar que não precisa mudar o juiz. Versículo de número 3. Repetindo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Dá uma paradinha. Observa comigo o tempo do verbo, não é? Ação contínua, dizendo, ação contínua. Ela não parava de falar com ele, de suplicar. Ela não parava de falar e de insistir. Ela não parava, dizendo. Versículo 4. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Dá uma paradinha. Ele já está cansado de ouvir a voz dela, ele está cansado de ela estar atrás dele, ele já está se sentindo perturbado, incomodado, chateado.
E ele pensa dentro dele. Olha bem que ele diz aqui, ó, disse consigo. Versículo 4. Depois disse consigo. Ele falou com ele mesmo. Devia estar sentado na tribuna ou até em casa, querendo dormir, e a senhorinha está sentada lá na calçada dele. Ele saiu do tribunal, foi para casa. Morava lá perto, na mesma cidade. Lá vai ela atrás dele. Faze-me justiça, excelência, me faz justiça. Oh Senhor, por favor, me faz justiça. Eu preciso, eu dependo disso. Senhor, me faz justiça. É meu direito, Senhor, por favor, é meu direito. Senhor, está positivado na lei. É meu direito. Eu tenho direito a isso e tal e tal. Ai, que encheção de paciência. Está me torrando a paciência essa mulher. Ele entra em casa, toma o banho dele, faz aquela janta, senta naquele banquete regalado, come à vontade, ela está passando fome. O cristão tem sempre alguma fome, às vezes é no casamento, né? Tem sempre algum, né? Um abandona, o outro fica com fome. Fome de tudo, da presença, do amor, da comunhão, da responsabilidade, né? Do compartilhamento, da alegria. Do prazer do casamento. Às vezes é um problema financeiro que não acaba. E aí, pois é, irmãos, pois é. É isso muitos cristãos não veem e não querem. Aprender a usar a palavra, estão usando a letra. Esse está sendo um grande problema no meio cristão. Está faltando intimidade com Deus, comunhão com o Espírito Santo, está faltando unção, revestimento, e aí falta direção, falta o mover do Espírito, falta a palavra ungida com poder. Os cristãos estão usando a letra. Determina. Determinação é maravilhosa, mas sem oração, meu irmão, a letra mata. Então vai de novo comigo. Ele não quis atendê-la, mas o versículo 5, então, ele já refletiu, já está cansado da insistência dela, não aguenta mais a voz dela. Versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Molestação. Ó. E agora, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de manhã, é de tarde, é de noite. Ele sai para almoçar fora, ela vai atrás dele. Tem gente que podia orar um pouquinho na hora do almoço, não ora. Joga a conversa fora, brinca com os colegas, perde tempo. Tem gente que só quer saber de dormir, chega em casa, não vê a hora de dormir e dorme. Bota o relógio para despertar no laço, em cima da hora, com os minutos contadinhos para chegar no trabalho, no horário certo. É incapaz de acordar uns 30 minutinhos antes. Tem 1.440 minutos nas 24 horas, mas não dá 30 para o seu Criador pela manhã. Pela manhã. Já começa o dia com as coisas terrenas, já começa o dia com as coisas materiais. Depois as coisas não dão certo, fica perguntando para Deus por quê? Por quê? Porque não atende essa simplicidade. Muitos cristãos não querem nem mais ouvir isso. Parábola do juiz injusto, conheço de cor e salteado. Conhece, mas não pratica nada. Esse é um problema sério no meio cristão, nos nossos dias. E aí, ele está chateado, ele não aguenta mais. Olha, a voz dela está cansativa, o pedido dela está chateando ele sabe que ele tem que fazer justiça para ela, ele sabe que ele tem esse poder de atendê-la, ele tem... Olha o que Deus está fazendo, Jesus fez, está comparando esse juiz com Deus, presta atenção. Que isso, pastora? Então vamos continuar, versículo 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus, olha aí a comparação, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tá vendo, irmãos? Se o cristão não levar uma vida fervorosa de oração,
se o cristão não viver da fé, tendo sempre algo a buscar de Deus, quer seja a solução de um problema, quer seja literalmente a criatividade de Deus em lhe criar uma bênção, em lhe abrir uma porta, em resolver o seu problema, em lhe dar direção, em buscar a unção. Orações têm vários objetivos, irmãos. Importa é ter comunhão com o Espírito Santo, importa é ter comunicação com o céu, importa é estar ligado a Deus, isso é que importa. A gente vê que hoje muitos, a igreja de Cristo hoje é muito fraca nas orações. Quando a gente fala em relógio de oração, tem gente que se chateia. Tem gente que logo pergunta como é que eu vou conseguir orar 30 minutos. Eu digo, é um absurdo. E você nunca foi numa festa e bateu um longo papo com alguém, né? Você nunca ficou no telefone falando com alguém, você nunca viveu, né, dialogando com pessoas, você não negocia, você não... Enfim, isso é seríssimo. Isso é maravilhoso e é simples demais. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Nunca deixar o fogo, a chama do fervor, do calor da oração esfriar. Cristão que não gosta de orar, não gosta de comunhão com o Espírito Santo. Depois diz que ama a Deus nas canções. Corre o risco de ser taxado pelo céu de mentiroso. Que isso? Então vamos lá. Irmãos, há cadeias espirituais que são fortíssimas. Jesus resgatou, despedaçou as cadeias, mas se o diabo não existisse, e se ele não usasse de força, então o Espírito Santo teria falado de modo diferente. No tempo dos apóstolos da igreja primitiva, os apóstolos que andaram ao lado de Jesus eram caçados como agulhas em palheiros. O sumo sacerdote tinha ódio dos cristãos, porque falavam de Jesus, e o orgulho os fazia se sentir humilhados. Quer dizer que agora tem um rei dos judeus. O imperador se sentiu abalado, os governadores se sentiam, também diminuídos. Herodes, por exemplo, pensou, estão dizendo que esse Jesus é o rei? E eu que sou o rei da Judéia? Vou mandar matar esse sujeito, vou mandar matar. Quando ouviu falar que Jesus nasceu e que era o rei dos judeus, ele então logo planejou matar Jesus e mandou matar todos os meninos de todo o território do povo judeu de 0 a 2 anos. Quem sabe disso? Quem diz amém? Amém. Realidade. Satanás odeia Jesus. Ele odeia. Jesus é o rei. Jesus é o Todo-Poderoso, a quem o Pai entregou todo o poder, entregou todas as coisas e entregou todo o ser humano. É preciso pregar o Evangelho para que a pessoa aceite a Jesus. Mas a salvação já foi estendida a toda a raça humana, em todos os tempos, em todas as gerações. E aí? Se o Evangelho fosse pregado com insistência, se todo cristão falasse do amor de Cristo, insistentemente para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, aproveitasse todas as oportunidades, hoje o mundo seria outro. E para completar, os cristãos não levam uma vida de oração permanente e insistente. E aí? Então os primeiros apóstolos, principalmente os que andaram ao lado de Jesus fisicamente, quando Jesus esteve na terra, eles eram muito visados para serem mortos, serem presos. E assim aconteceu. Atos 12 agora. Vamos lá na palavra, em Atos capítulo 12.
O título aqui diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Vamos pegar as duas primeiras partes. Então, Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Dá uma paradinha. Nós acabamos de ver o caso da parábola do juiz injusto. Acabamos de contemplar. Eu faço uma pergunta ainda relacionada àquela senhorinha viúva que dependia de um único juiz. Tinha jeito para ela? Havia jeito na cidade dela, na vida dela? Ela tinha como resolver o seu problema? Não. Estava nas mãos do juiz. Ninguém podia fazer nada. Ela venceu pela insistência. Ela vai atrás dele porque Jesus colocou na parábola que ele representa Deus. Lá no finalzinho ele não diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Ou seja, está pedindo, está tomando posse, está orando, não acontece. O que está acontecendo? Pode insistir. Continua insistindo. Não para. Mas não pode desanimar. Às vezes a oração é desanimada. Às vezes a oração é fria. Às vezes a oração é costumeira. Pelo hábito. Ela não é fervorosa. Aí atrapalha tudo. Orar desanimado, sonolento, sem o fervor, é o mesmo que não orar. Você tem que orar no Espírito, ligado na presença de Deus. Você vai a Deus, levando o seu direito. Você vai a Deus, na grandeza do imenso amor que Ele tem por você. Você vai confiante. Você vai certíssimo de que Ele te ouve. Está aqui o Herodes. Jesus fez o sacrifício, consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer. No auge do sofrimento, disse: está consumado. Vimos na sexta-feira da paixão. No domingo, Jesus ressuscita dos mortos. Você sabe com que poder Jesus ressuscitou? Pois é, você não está lendo o livro que eu indiquei. Não está procurando entender bem a autoridade e o poder do nome de Jesus, que tem o Espírito de Deus sobre ele em todo o tempo. Em todo o tempo. O nome de Jesus é ungido. Herodes viu que os discípulos de Jesus estavam ganhando muitas almas para Jesus, mesmo depois da morte de Jesus. Jesus ressuscitou, voltou para o céu. Os discípulos saem em campo e estão pregando o evangelho com toda a ousadia, firmeza, sabendo que Jesus vive, ele está vivo. Herodes está enciumado, está enraivecido, cheio de ódio dos cristãos. Herodes representa Satanás. E aí ele manda prender o Tiago e manda matá-lo. E mataram o Tiago. Mataram o Tiago que andou ao lado de Jesus. E agora Herodes ouve falar que o Pedro está ganhando muitas almas. Satanás, com ferocidade, muito ódio e muito desespero, reúne os seus demônios, reúne os seus principados, suas potestades, faz uma reunião e diz: agora eu quero Pedro. E vocês vão dar o jeito do Pedro ser preso.
Vocês vão colocar mais ciúmes no sumo sacerdote. Vocês vão colocar os sacerdotes com raiva do Pedro. Vocês vão fazer essa ligação com o império. Mas eu quero Pedro preso, porque eu quero ele morto. Eu quero a cabeça do Pedro. E Herodes manda prender o Pedro. E já manda prendê-lo com o plano de entregá-lo depois da Páscoa, porque já haviam criado esse costume. Vamos respeitar a Páscoa, que era a festa judaica, e é. Eles não estão celebrando, ele não falou da Páscoa de Cristo, ele fala que, porque ele sabe que os judeus celebram a Páscoa. Então, passada a Páscoa, vamos pendurar lá, em praça pública, ou vamos enforcar ou meter na guilhotina, vamos lá. Então, mandam prender o Pedro. Pedro está ganhando muitas almas. Pedro tem a luz de Jesus. Pedro incomoda o diabo. Pedro está preso. Tiago foi morto. Não teve jeito para o Tiago. Tiago morreu, assassinado por Herodes. O Pedro está na mão de Herodes. Herodes manda colocar 16 guardas de elite, para que Pedro não fuja da prisão e não seja retirado da prisão. Pedro é um homem, está num corpo físico, só sairia da prisão pelas portas. As portas estão muito bem trancadas e vigiadas. Eu duvido que não tenha alguém que pertença a Cristo, que não tenha um Pedro na família, que ficou preso por alguma coisa. Eu estou usando Pedro como exemplo. Um que caiu no alcoolismo e hoje está numa prisão, não consegue sair de jeito nenhum. Ele quer, mas ele não consegue. Um outro que caiu numa paixão desesperadora e destruiu a família. Mas não tem. Versículo 5, você lê comigo? Quem lê comigo? Pedro, pois, era guardado, mas a igreja... Sabe como é que se chama isso aqui, irmãos? Propósito. Repete comigo. Propósito. Propósito. O propósito que você faz com você mesmo é como um voto que você faz, uma promessa que você faz a você mesmo. Um acordo que você faz com você mesmo. Eu vou orar, eu vou apanhar a promessa de Deus, a bênção de Deus eu vou apanhar. É o seu direito, é o nosso direito. Eu vou ao meu juiz. Mas eu vou insistentemente, até eu conseguir o meu direito. Até que se cumpra a palavra. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele colocou aqui a minha bênção, eu tenho direito a essa bênção. Mas a prisão é forte. Tem gente que não tem noção do que é um alcoólatra. Tem gente que não tem noção. Há pessoas que caem, irmãos, numa prisão de alcoolismo, que a pessoa tenta, ela passa até uma temporada sem beber. Depois, quando volta pior. Volta pior. Tem gente que é tão fraca que cai na prisão de paixões. A paixão da carne, a paixão de cumprir, de receber a satisfação do seu desejo, acaba caindo na prostituição. É uma prisão. É uma prisão. Tem gente que não se liberta, porque não abre o coração para orar e buscar o Espírito de Deus. Busca o Espírito Santo e se encha. Mas a pessoa não busca, ela não é de Jesus, não tem um parente que faça por ela. A igreja perdeu o Tiago. O Tiago, da igreja primitiva, foi assassinado a mando de Herodes. Herodes é o diabo? Representa o diabo? Jesus disse que o diabo é assassino. Jesus disse que o diabo, ele é um ladrão, que ele rouba,
mata e destrói. Tem cristão, irmãos, que quer combater o diabo. É interessante, né? As armas são muitas, né? A gente vê hoje aí esses mísseis que alguns países estão usando, que eles são controlados, né? Por computadores. Uma coisa incrível, né? A que ponto a tecnologia chegou, né? E aí, Israel, por exemplo, é fantástico. Israel é tremendo. Eles têm um mecanismo antimísseis que é uma coisa esplêndida, né? De explodir o míssil no ar. O míssil vai, é uma rapidez incrível, e já vai o antimíssil, pum, e arrebenta com ele no meio do caminho. É incrível, né? Pum, sai do meu caminho. Tem cristão que ainda não entendeu. O diabo quer destruir, mas o antimíssil passou longe. A oração. Pai, comunhão. A igreja perdeu o Tiago. E ia perder o Pedro. Mas a igreja acordou. Acordou para crer no sobrenatural. Quem pode arrancar os espíritos de prostituição que estão entranhados na carne? Quem pode arrancar uma paixão de dentro de um coração? Quem pode, literalmente, fazer até esquecer do alcoolismo, do álcool? Pois é. Esquece que quem convence do pecado é o Espírito Santo. E ele tem as formas de trabalhar. Mas faltam orações. E quando faltam orações, as prisões ficam fortes. A igreja acorda. Espera aí. Talvez alguns da igreja de Cristo, a igreja primitiva, eu imagino quando alguém se levantou para dizer: irmãos, vamos entrar em oração pelo Pedro, para Deus tirar o Pedro da prisão. Você está doido? Está na mão de Herodes, você não escutou falar não? Tem 16 guardas de elite do pretório. 16. Tem 16 da força tática. Estão lá nas portas. Tem 2 coladinhos com ele. Não está sabendo não? Está sabendo não? Aí um grupinho sai e diz assim: mas Jesus tem anjos que trabalham para o seu povo. Aí aquele fica de lado. O justo viverá da fé. Tem gente dentro de igrejas pentecostais que não tem fé nenhuma. São meramente religiosos. Aqui também tem. Pastora, por que aceitar a derrota? Se Jesus nunca perdeu uma batalha. Por que aceitar? Por que se acomodar? Eu estou errado? Eu estou errando o alvo? Versículo 5 de novo, vai. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha, no tempo que não havia mecanismos e tecnologia, as coisas eram manuais. Caramba, o ferreiro, ele pegava um martelete e malhava o ferro até amassar ele. Botava no fogo, aquecia, deixava ele maleável, ia lá com a marreta, pá, pá, daqui a pouco cortava o ferro. Pá, 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 pá. Não tinha máquinas. Tem cristão hoje que quer viver com máquinas nas mãos. A palavra de Deus diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Marca aqui, para eu mostrar, tem gente nova aqui, marca aqui, bota aí uma canetinha dentro, bota aí um folhetinho, bota alguma coisa, marca aqui e vai comigo em 2 Coríntios 10. Bem para frente, como quem vai para o Apocalipse.
2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu vou pegar o versículo 3. Diz assim, eu vou mudar uma palavra aqui, irmãos. Pode mudar, pastor? Presta atenção. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra, diga as armas da minha guerra, não são carnais, mas sim para a destruição. Então diga, as minhas armas são espirituais. Você já fez de tudo para tirar teu parente do alcoolismo, já sacudiu, já brigou com ele, já trancou ele dentro de casa, já fez, não resolveu nada. Entra na guerra de oração, vai. Você já fez de tudo para arrancar a paixão da carne de alguém. Você já sacudiu, já deu bronca, já berrou, já chorou, já apresentou até a certidão de casamento na cara dele. Tu é casado, está apaixonado por outra. Não adiantou nada. O diabo deu grandes gargalhadas, o Herodes está gargalhando. Pastora, a senhora é dura. Eu sou dura não, irmãos. Eu estou vendo o diabo destruindo muitos cristãos por falta de comunhão com o Espírito Santo. Por falta de comunhão, por falta de oração, por falta de unção. A letra mata. A gente mais vê versículo, escuta versículo. E você diz, por que não aconteceu? Você está recitando há tanto tempo. O centurião disse uma palavra. Voltando lá no Herodes. Ou melhor, voltando na oração da igreja. Atos 12, 5 novamente. Quem vai comigo? Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua. Então dá uma paradinha. A prisão era forte, irmãos. A prisão era forte. Tem problemas que são simples, irmãos. Tem problemas que uma determinação, uma palavra, uma fé, o nome de Jesus, a fé do tamanho do grão de mostarda, uma oração simples. Mas tem prisões, irmãos, que são fortes. Porém, mais forte é Jesus. Mas Jesus fala do dever de orar sempre. Orar para se encher do Espírito, orar para ter unção, orar para ter comunhão com o Espírito Santo. Mas orar por alguém, orar para trabalhar, orar para libertar. Há prisões que só serão quebradas pela insistência da oração. Versículo 9. 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Dá uma paradinha. Quem sairia dessa prisão naturalmente? Quem sairia pelos métodos humanos? Pela força bélica? Não ia ter uma guerra violenta, não ia sair. Não ia sair. Não ia sair. Pedro, pois, era guardado na prisão. 4 quaternos de soldados, 16 soldados de elite. Assim são os demônios. Fica de olho naquela igreja. Fica de olho naquele casamento. Vamos lá arrebentar com ele. Aquele lá não vai sair do alcoolismo. Prisões, prisões, prisões. E aí? 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos um anjo. Fala comigo, um anjo. Repete comigo, um anjo. Um anjo. Eu não sei, irmãos, mas eu penso às vezes que alguns anjos já devem ter chegado para Jesus e dito: Senhor, eles me aposentaram. Eu penso que um outro anjo deve ter chegado para Jesus e deve ter dito: Senhor, eles pensam que a gente está sempre de férias. Eles não dão trabalho para a gente. Eles não oram. Marca de novo aqui. Vai comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 1.
Carta aos Hebreus, capítulo 1. Versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Quem lê comigo? E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Dá uma paradinha. Olha o que o Espírito Santo na Bíblia está dizendo. Está dizendo, por acaso eu já disse para algum anjo, fica sentadinho aqui? Os anjos não tiram tempo de descanso. Eles não ficam sentados. Não tem nenhum anjo sentado lá no céu. Todos eles trabalham o tempo todo. Que é isso, pastora? Diga, anjos não se cansam. Repete comigo, anjos não se cansam. Eles não têm corpo. O que cansa é o corpo. Eles não têm corpo para cansar. Eles podem trabalhar nas nossas 24 horas, sem se cansar. Eles também não precisam dormir. O Espírito Santo está dizendo, por acaso, né? Eu já disse a algum anjo, senta aqui do meu lado, senta aqui à minha direita, fica tranquilo aqui, sentadinho aqui, sem fazer nada. Deus nunca mandou um anjo sentar. Mas você não coloca os anjos para trabalhar. Pastor, eu posso? Não, você não tem comunicação direta com os anjos. É através da palavra na oração. Exatamente. Exatamente. A linguagem do céu eles conhecem. A linguagem de Deus eles conhecem. Eles trabalham uma determinação de fé, mas eles trabalham uma oração fervorosa na palavra, na comunhão do Espírito. E aí o Espírito Santo explica para quem eles trabalham. Versículo 14, vai. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quanto tempo você perdeu, né? O cristão perde muito tempo, irmãos. Se entendesse a riqueza, se entendesse, vou mudar o verbo. Se entender a riqueza que é o poder orar fervorosamente, orar com a palavra, orar tendo armas espirituais, que o Espírito Santo pode usar até na hora da oração, dando uma inspiração. Por que os cristãos não oram? Por que os cristãos não gostam de orar? Por que os cristãos, alguns têm preguiça de orar? Por que alguns não despertam para a grandeza que é uma vida de oração? Tem tantas formas de orar. Quantos anjos foram lá para soltar o Pedro? Então vamos voltar lá para a gente ver essa libertação, essa quebra das cadeias. Eu vou voltar no versículo 6. 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Dá uma paradinha, por que Pedro está dormindo? Não tem jeito, fazer o quê? Entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Começou aqui. As cadeias já caíram. Você sabe que há amigos que são verdadeiras cadeias, que puxam pelo braço para ir para as ruas? Que puxam por uma conversa picante que vai levar a um adultério ou uma prostituição? Pois é. Ora por esses amigos. Se é com você, se afasta deles. Se não, intercede. Quando você orar,
coloca esses amigos em oração. A unção de Deus desce sobre eles, o diabo não vai usar mais. Vou te contar um caso. Uma mãe chegou para mim há muitos anos atrás, pastor, meu filho, eu tenho um filho único, sempre foi caseiro, tranquilo, estudioso em extremo e focado para o que ele queria. O menino entrou na faculdade, foi cursar direito, se apegou a um amigo, o amigo está fazendo a cabeça dele, isso tem alguns anos. Pastor, meu filho não saía de casa fim de semana, sempre assim, tranquilinho, nunca foi de farra, nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi... Pastor, meu filho agora está indo para balada, chega sexta-noite, vai para balada, sábado à noite vai para balada, domingo passa o dia com esse amigo e outros amigos desse amigo, e disse, olha, a vida lá em casa virou, eu não sei mais o que fazer, já cansei de falar, já aconselhei, essa amizade não está boa, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu até escutei a senhora ensinar sobre ligar e desligar, como é que eu desligo essa amizade? Eu falei, olha, é melhor a senhora fazer o contrário. A senhora ora pelo seu filho muito. Falei, então todas as orações que a senhora fizer pelo seu filho, faz por esse rapaz também. Ele certamente tem mãe? Tem. Ela é de Jesus? Não. Eu falei, então a senhora faz o seguinte, adota ele em oração, faz de conta que ele também é seu filho e pede a Jesus para operar nele, a luz do céu sobre ele, o coração dele para dar um coração novo para ele se converter. Bom, passou. Isso durou um tempo, foi mais ou menos quase um ano. Essa mãe veio me procurar de novo. Pastora Gorete, ela veio de outra igreja. Pastora Gorete, eu quero contar uma coisa para a senhora impressionante. A senhora lembra que eu contei para a senhora o caso do meu filho, que um amigo fez a cabeça dele, que ele virou a cabeça? O menino já estava com a cabeça completamente virada, já estava bebendo, já estava indo para balada direto e tal. A senhora lembra o que eu falei? A senhora lembra do conselho que a senhora me deu? Foram tantas coisas. E eu falei, o que eu falei para a senhora? Ela disse, a senhora disse para mim que eu presenteasse espiritualmente essa mãe, abençoando o filho dela, e todas as orações que eu fizesse pelo meu filho, fizesse por esse rapaz, para ele nascer de novo, para ele ganhar um novo coração, e tal. A senhora deu várias orientações. Ela disse, eu segui direitinho, demorei, porque meu coração não se abriu de imediato, não. Eu estava com raiva do rapaz e eu sabia que orar com raiva não ia adiantar, mas eu consegui. Eu consegui vencer a raiva, comecei a abençoar o menino, orei para ele se converter. Pastora, meu filho ainda não se converteu, o rapaz se converteu. Agora meu filho chegou em casa e disse, mãe, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, o que, meu filho? Ele disse, o meu amigo chega com uma Bíblia na faculdade e agora quer ler a Bíblia para mim. Ele acabou de entrar numa igreja. Mãe, ele só fala de Jesus igual você. Bom, resumindo, esse amigo ganhou o filho dela para Jesus. A prisão se quebrou pelo amor, né, irmãos? Mas foi pela oração. A mãe orou insistentemente. Orou com amor. Livrou aquele rapaz da prisão. Bom, o Pedro está livre da prisão. O que o anjo vai fazer? Versículo 8. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Dá uma paradinha? O anjo vai na frente. Digo, o anjo vai na frente. Digo, o anjo vai na frente. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, dá uma paradinha, passaram na porta dos guardas, o anjo passa pelos demônios, não dá nem satisfação para eles, e que eles tentem se meter. Qual é o demônio que vai se meter com o anjo enviado por Deus? Você nunca pensou nisso, né? Por que você não lê a Bíblia? Pastor, eu leio, mas não atenta, né? Então tem familiar preso no adultério, preso no alcoolismo, preso na prostituição, preso nas garras de um espírito de enfermidade que talvez já venha de 5 gerações passadas.
Enfim, não tem quem lute, né? Não tem quem movimente o poder de Deus. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo antes se apartou dele, até o portão principal. Alguém de vocês já viu filmes dos tempos em que Roma dominava o mundo e os soldados saíam em verdadeiras legiões, multidões, contra os invasores? Alguém já viu? O filme do Rei Arthur fala isso direitinho. Olha, irmãos, para abrir o portão principal, tinha que ser muitos homens, fisicamente falando, porque o portão era muito pesado, muito grande e muito pesado. Deus abriu o portão com as orações da igreja. Tem bairros, irmãos, que os principados tomam conta, que é uma coisa difícil de ganhar uma alma para Jesus. Se a igreja se unisse para orar, ia ficar mais fácil. Mas não precisa essa escala, não. Tem gente que não tem propósito de libertar um familiar, porque ainda não viu que o adultério é uma prisão, que a paixão é uma prisão, que a nossa sociedade hoje aceita tudo. Quando passaram, sabe o que o anjo fez? Pedro, você está livre, vai pregar o evangelho livremente, vai. Mas e o Herodes? Mas não foi um anjo que soltou? Então diga, Deus está no controle. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.